rádio. Dicas, informações, tutoriais, novidades e consultorias. É Mundo do Rádio. Olá amigos e amigas do rádio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se fala de rádio, é Mundo do Rádio. Eu sou o Emerson, satisfação falar com você mais uma vez. Nesse vídeo vamos entender e aprender a nos organizar em questão de rádio de verdade. Porque não dá pra você, sabe, eu venho de rádio comunitária, certo? Comecei procurando as piratinhas, depois caí de degrau, aí fui trabalhar numa rádio difusora, essa rádio de poste. Vocês acreditam que eu já trabalhei em rádio poste? Já fazia locução em rádio poste, parecia o... Eu me achava o tal na rádio poste. Enfim, organização serve para tudo. Você pode utilizar em tudo, que você não vai perder nada sendo organizado. E é muito comum você ver nas rádios comunitárias os locutores sempre querer ser mais do que locutor. Por exemplo, se você põe um locutor, principalmente quem está começando, ele nunca quer ser locutor apenas. Ele vai para a rádio, aí ele inventa logo de pegar um pendrive com as músicas que ele gosta, levar para a rádio. Ele quer instalar programas no computador da rádio, ele quer ser técnico da rádio, ele quer ser tudo, entendeu? E aí não dá, fica aquela bagunça, aí pega a música, coloca aqui, pega a música, coloca acolá, e depois tá aquela bagunça, aquela bagaceira toda. A minha dica para você é a seguinte: você criar uma pasta, nome de rádio, criou a pasta. Dentro da sua pasta rádio você cria, ó, acervo musical, vinhetas, olha só, BGs ou trilhas, certo? Você pode colocar aqui a BGs ou trilhas se você quiser, ok? Então, ó, tudo que uma rádio utiliza basicamente é isso: acervo musical, as músicas que tocam na rádio, as identificações da rádio e os BGs, que é para os locutores comunicarem sobre ele, quando estiver lá na hora falando, né? Agora são 9 horas e 45 minutos e aí tem aquele BGzinho por baixo para dar aquele clima, né? Para gerar aquele clima. Então, isso aí que você está vendo é uma organização. Dentro de acervo musical você terá aqui, ó, pop, certo? Rock, MPB. Você vai ter pop rock. Você vai ter também dance, eletrônicas e outras. Eletrônicas não, eletrônicas. Aí, pronto, corrigido. Enfim, as suas vinhetas aqui, ó. Você organiza as suas subpastas. E aí BG, você pode colocar BG rápido, BG lento, ou BG1, BG2, BG dos locutores da manhã, BG da tarde, BG da noite, entendeu? E você vai organizar toda a sua rádio apenas com essa pasta principal de nome rádio. Vai ter tudo dentro dela aqui. Porque eu nunca vi, olha, é muita coisa. Os caras começam a baixar todo tipo de coisa para testar na rádio. Isso é inadmissível. Rádio não é negócio para amadorismo. A rádio é profissional.
Então começam a fazer a rádio de laboratório, para querer testar tudo. Aí os caras inventam coisa daqui a pouco. Porque quando eu fazia rádio comunitária, eu tinha aquela coisa, eu tinha uma liberdade, eu tinha uma certa liberdade, porque geralmente confiavam em mim. Viam que eu sabia das coisas, então confiavam em mim. Mas eu nunca deixei meus colegas na mão, nunca fui fazer bobagem lá no computador da rádio e no outro dia chegar eita, sumiu, ou aconteceu isso aqui no computador da rádio. Jamais. Quando dava o problema, eu era quem resolvia, eu mesmo resolvia. E tinha aquela coisa, eu tava lá em cima na redação, conversando com os colegas, me agilizando lá, né, fazendo alguma coisa, programando alguma coisa, ou escrevendo um roteiro, ou mesmo preparando um programa que eu fazia no período da tarde. Eu ficava lá, vez ou outra o camarada tava lá, olha, vem cá. Aí eu ia lá, como é que faz isso aqui? Rapaz, eu tô quebrando a cabeça aqui. Eu ia lá e auxiliava, entendeu? Olha, deu problema nisso aqui, o computador não tá ligando. Aí eu ia, põe numa bancadazinha, tal, aí vou olhar, já resolvi, é isso aqui. Aí pronto, devolvi o computador de novo. Olha, eu quero um espelho. Eu quero um espelho. Aí o dono dizia, tem que comprar um computador. Tem, comprar sim as peças, tal, que eu monto aqui. Aí mandava comprar só as peças e montava esses computadores. Pra quê? Pra fazer espelho. Por quê? Não dá pra você ficar só com um computador, entendeu? Mesmo que depois que o computador der problema, o HD possa estar ali intacto, sem problema com ele. Porém, você tem que ter um outro computador para assumir o lugar dele. Já pensou? Um computador só deu problema, queda de energia, o computador não volta mais. Como é que a rádio vai ficar? Então tem que ter um espelho, tem que ter um outro computador para seguir a programação. E é recomendavelmente que você tenha, né, fortemente uma pasta com seus anunciantes, seus apoios culturais, comerciais também. Isso daqui eu tô falando para rádio comunitária, mas vale para uma FM comercial também. É muito importante você ter uma pasta com seus comerciais ali guardado e toda a programação, você ter ali aquele backup. Porque se uma hora der qualquer problema, você não vai precisar refazer tudo do zero, você não vai precisar reinstalar, você não vai precisar nada. Já tem tudo ali. No computador reserva principalmente. Você vai guardando, atualizou, chegou um anúncio novo, você guarda também, vai deixando lá. Aqueles depois que venceram, naturalmente eles não vão pro ar sozinho, porque todo software que trabalha com OPEC, todo software de OPEC, melhor dizendo, ele já tem aquela data definida, que depois daquele horário, depois daquele dia lá, do final do contrato, aquele áudio não vai ser mais veiculado. Então isso aí não precisa você nem se preocupar. Se eu tenho uma pasta lá cheia de comerciais, mas alguns venceram, os que estão ali, você pode prorrogar, você pode fazer também com que... Você pode também, tornar eles ativos de novo, através de um software de OPEC, entendeu? Então não tem preocupação, o importante é que você tenha tudo salvo, para quando o seu computador principal vir a dar um problema, seja pelo que for, você ter ali um espelho para colocar e seguir a programação, ok? Então isso são dicas importantíssimas. Parem de instalar todo tipo de programa nos computadores das rádios, minha gente. Isso é muito chato. Primeiro porque a rádio é para trabalhar, a rádio já está ali no ar, ela é uma transmissão profissional. Deixa para fazer isso quando ela estiver em fase experimental. Depois que a programação foi para o ar, não se permite mais ensaios. Depois que a programação está no ar, não se permite mais ensaios. A rádio só para se for para uma manutenção. Nada de você ficar... eu quero testar porque eu vi esse programa aqui, eu achei tão legal. Aí vai o camarada, mexe ali. Daqui a pouco o antivírus está gritando para ele: olha, isso aqui é vírus, tire isso daqui. Aí ele, para não perder a viagem, desabilita o antivírus. Eu me acabo de rir com isso, minha gente. É muito engraçado. Aí o camarada que usa a Zara Rádio diz: mas aí olha, eu não preciso disso, porque eu posso deixar em qualquer lugar que o Zara vai buscar. Que é isso? Nada a ver. Organização é organização, independentemente de você estar com Zara, de você estar com qualquer outro programa que possa buscar a música em qualquer lugar no seu computador. Organização é fundamental em tudo.
Entendeu? Então, olha só. Ó, com uma única pasta que eu criei aqui, chamada de rádio, eu posso agregar todo o meu acervo musical, minhas vinhetas e meus BGs, entendeu? E outras coisas mais. Por exemplo, vamos supor que você gosta daqueles programinhas chatos que as pessoas fazem e compram, vendem para 300 rádios, ou seja, tem 300 rádios tocando um mesmo programa que não fala o nome delas. Coisa incrível. A coisa mais sem graça que eu já vi foi isso. Foi você estar ouvindo um programa onde, vez ou outra, o camarada anuncia música, anuncia que vai para um break, mas não fala o nome da sua rádio. Faz sentido para você? Para mim não faz não. Beleza? Eu aprendi da maneira correta, eu olhei profissionais, porque eu não fui assim, eu não sou como muitos de vocês, sabe? Eu não sou como muitos de vocês. Deixa eu colocar logo o nome aqui para não esquecer, né? Você que gosta desses programas que eu não simpatizo de jeito nenhum. Para mim, se eu não puder falar o nome da emissora, não faz bem para mim. Eu não fico legal. Enfim, quando eu fui pro rádio, eu não tive professor em rádio. Eu não aprendi com ninguém, entendeu? Eu fui pro rádio porque eu tava precisando fazer algo da vida, certo? Daí eu me apaixonei, né? Com a primeira vista. Quando eu entrei no estúdio de rádio, aí, meu amigo, sinceramente, o negócio foi como, sabe aquela paixão, aquele fogo que você não consegue deixar mais? Sabe aquela pessoa que você não quer saber, você conheceu e você quer estar ali, mesmo se ela não quiser nada com você, você quer estar perto dela, você quer fazer o que for pra estar junto dela, porque você tá ali, não quer sair de junto daquela pessoa de jeito nenhum. Pronto, mesma coisa foi o rádio comigo. Quando eu entrei no estúdio de rádio, quando eu adentrei no estúdio de rádio, que via aquela estrutura, aquela coisa linda, eu já fiquei apaixonado. Não vou mentir pra vocês, mas eu não tive ajuda, certo? Ninguém chegou pra mim dizer assim, eu busquei minha oportunidade na rádio. Ninguém chegou pra mim assim pra dizer, olha, a gente tem aqui, vamos chamar fulano, põe fulano pra fazer, até porque ninguém me conhecia, eu nem sequer fazia ideia, eu não tenho um parente sequer, pra vocês terem ideia. Eu não tenho um parente qualquer um dos meus parentes jamais entraram no estúdio de rádio. Eu não tenho um parente que tem envolvimento com essas coisas, não. Eu sou o único, sou uma raridade na minha família. Então eu saía e ia até as rádios para pedir oportunidade, entendeu? Eu ia até a rádio, eu pegava meu chinelinho, uma calcinha comprida que eu tinha, bem acochadinha, perninha magra, uma camisa, um bonezinho, aí eu ia até a porta da rádio pedir oportunidade. Vocês veem como são as coisas, né? E aí eu ia pedir a oportunidade, até que eu recebi uma oportunidade numa radinha, mas durou pouco, sabe? Porque eu não tinha estilo de comunicação. Eu apenas queria, mas não tinha preparação naquele momento. Então eu voltei, fiquei fazendo ali, depois eu encontrei a Rádio Poste. Aí eu fui pra Rádio Poste e lá eu desenvolvi a minha maneira de comunicação. Primeiro quando eu fiz os testezinhos na rádio Piratinha, na rádio comunitária pirata, que eu chamo de rádio comunitária sem outorga. Eu não gosto de usar esse termo pirata, sabe? Eu gosto de usar esse termo pirata. Às vezes as rádios que não tem outorga fazem um bem tão grande, né? Às vezes os caras ajudam, dão oportunidades, geram emprego, geram renda para as pessoas que estão ali começando. Que o camarada pode ir atrás de um apoio cultural, aí ganha uma graninha ali, já começa a se empolgar, entendeu? E ter ali um compromisso com aquilo que ele está fazendo. O que muitas rádios às vezes não dão, as rádios comunitárias legalizadas, às vezes os caras não querem dar. Vende toda a programação para os políticos e o camarada que é da região precisa às vezes se desenvolver, quer uma oportunidade para ser um comunicador, para ser um radialista, para tentar depois ser jornalista também. É uma área que fica muito próxima ali e os camaradas não dão, poxa. Pensam só no dinheiro, então fica meio complicado, né? Meio não, fica completamente complicado. Mas aí eu tive, e aí quando eu ouvi minha voz pela primeira vez no headphone, aí eu já fiquei, né, todo, né, sabe aquelas manchinhas rosas que aparecem no rosto, nos desenhos, pronto, eu já senti daquele jeito, eita, pelo menos a voz eu tenho, viu?
Pelo menos voz eu tenho, porque na minha época os locutores tinham que ter voz. Hoje não, hoje se você for pelo menos simpático, você já serve pro rádio. Mas na minha época, quando eu cheguei pra ir atrás do rádio, os caras tinham vozes, né? Os caras tinham uma voz bem bacana, né? Quando os caras impostavam a voz, e não era desse negócio do camarada querer ser locutor 24 horas por dia. Por isso que eu não tenho esse negócio, eu sou locutor no ar. Sair do ar eu tô falando normalmente, como qualquer pessoa. Eu não tenho necessidade de ficar impostando minha voz, porque... não, pô, velho, ou não sei o que, cara. Tem cara que quer viver... Parece que a vida dele é rádio, assim... Em todo lugar que ele chega, ele faz questão de dizer que ele é do rádio, que ele... porque não sei o que, porque não sei o que lá, quer impostar a voz pra chamar a atenção. Eu aprendi que isso daí é a coisa mais sem graça que tem. Então eu falo normal com as pessoas, eu não preciso, sabe? Agora quando eu tô no ar, muda um pouco, né? Muda um pouco a voz, eu imposto. Tem a forma de falar, tem aquela técnica que você usa, por exemplo, você não pode estar falando de um jeito, você não pode estar lendo uma notícia triste do mesmo jeito que você fala, anuncia uma música. Então, sabe, você tem que saber distinguir as coisas. Aí depois que eu fui pra rádio post, aí eu desenvolvi o meu jeito de me comunicar. Porque eu não queria só... Antes eu imitava um cara que fazia, né, programa romântico aqui na região metropolitana. Ele faz ainda. Então eu imitava o cara, não vou mentir pra vocês. Mas eu senti a necessidade de ser eu. De poder ser... Poxa, por que ele pode e eu não posso? Então eu vou criar minha própria forma de comunicação. Eu vou ser eu. Embora não seja dos melhores, mas eu sou um comunicador e sei disso. Então sair pra mim basta. Entendeu? Não preciso ficar sendo estereótipo de ninguém. Aí, nisso, depois da Rádio Post, foi que eu já comecei a me entrosar, já sabia, né, as coisas. Já tinha muito mais habilidade com mesa, entendeu? Com mesa, de mixar as músicas, fazer aquela coisa toda. Aí pronto, eu comecei a procurar algumas rádios. E aí eu passei, né, por várias rádios comunitárias. Isso tudo da forma que eu falei pra vocês. Indo diretamente na emissora, pedindo oportunidade. Sem ninguém me dar, sem ninguém me chamar. Eu ia meter a cara e ia. Às vezes eu pegava, eu não tinha computador na época, eu tinha um celularzinho. Eu peguei, gravei um áudio e mandei pra uma rádio. Gravei, como se estivesse fazendo um programa. Gravei um áudio no celular. Gravação de celular, ó. Eita. Aí peguei, passei pro e-mail, fui no Lan House, passei pro e-mail e enviei pra uma rádio. E aí na semana seguinte eu fui de novo olhar na Lan House, tava lá o e-mail respondido. Venha gravar um aqui, gostamos do seu timbre de voz, venha gravar um aqui com a gente. Aí eu fui. E fiquei com a vaga até quando deu. Depois eu saí. Beleza? Então é isso, minha gente. Organização. Independentemente de você usar Zara, de você usar Pulsar, de você usar playlist, módulos Pulsar, playlist. Entendeu? Qualquer software que você utilizar, independentemente da sua automação, independentemente da sua estrutura, veja como fica bonitinho. Sem precisar daquilo. Música em meus documentos, música em área de trabalho, música em imagens, música em vídeo, música em disco D, CE. Poxa, caraca, é muito feio. Então, né, é uma dica pra vocês. Você segue se quiser. Você segue se você quiser. Eu não sou dono da verdade aqui. Você sabe que eu não sou dono de nada, aliás. Eu sou apenas aqui alguém que grava os vídeos e traz aqui pra vocês. E a opinião fica por conta de vocês. Vocês é quem devem achar se tá legal, se não tá. Beleza? Então um abraço pra vocês. Você vê que é um vídeo simples aqui. Não tem nada assim tão especial. Sou eu, né, fazendo aqui... mostrando pra vocês a tela de um computador, mas com informações que realmente fazem sentido. E vocês entendem isso. Isso é que é o mais importante. É que eu me comunico diretamente com vocês e vocês compreendem os recados, as mensagens nesses vídeos. Eu fico muito feliz por isso. Muito obrigado a todos vocês que são inscritos. Estamos chegando a 9 mil. Depois eu quero chegar a 10 mil. Depois a 11. Não importa se seja com muito, com pouco tempo. O importante é que chegue. Ok? Então um abraço para vocês. Tudo de melhor. Obrigado de verdade e até um novo encontro aqui no canal. Eu sou o Emerson, DRT 0004836 Pernambuco.
Sou técnico em informática e consultor em radiodifusão. Valeu, tchau!